É um prazer muito grande e uma alegria também muito grande estar aqui. E ao lado do Mike, já há 30 anos, em 89 eu conheci o Mike. E desde então nós falamos quase que diariamente, trocando ideias, aprendendo um com o outro. E as oportunidades não faltam, né, Mike, para poder aprender. E o Mike sempre disponível. Já teve situações de falar com o Mike assim, na SBPCO, na última que eu fui, eu liguei para o Mike às 18h e falei, Mike, eu preciso de um dente transparente, em tempo real, em vivo. Ele falou, às 5h você abre o seu computador. Às 5h eu abri o computador, na apresentação das 8 já tinha o dente transparente. E não era para gravar vídeo, era para criar um dente transparente. Essa que era a questão, né? Que a gente não tinha criado ainda. E, às vezes, a gente fala assim, ele vira para mim e fala assim, como é que eu faço? Eu falei, não, aí é seu. Aí o problema é seu. Mas trabalhar o impacto da tomografia e nos dá uma tranquilidade muito grande. Eu tenho que parabenizar muito o Jaci. Ouvir o professor Pascon falar de pulpa num congresso como esse é muito bom. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar sempre com a ideia da relevância clínica e da aplicabilidade. Como membro de agência de fomento, todas as vezes que eu analiso um projeto, eu faço a seguinte pergunta: qual o benefício e o que vai mudar na qualidade de vida do indivíduo? Então, trabalhar dentro de uma perspectiva de uma pesquisa translacional, em que nós vamos tentar, desde uma abordagem microbiana, a biológica, até uma oportunidade de aplicação, é muito bom dentro de um evento científico. E eu fiquei muito feliz de ver o que o professor Pascon mostrou, porque a gente percebe que coisas grandes, elas não são feitas só por percepção, mas com muito trabalho. Por que ele percebeu aquelas calcificações distróficas? Porque o dedo dele estava dessa forma. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês, gente, não são tomografias que nós apenas navegamos numa imagem ou outra. São dezenas de milhares de tomografias passadas uma por um, corte por corte. E, nesses anos todos, junto com o professor Carlos Estrela, nós identificamos mais de 400 condições, todas catalogadas, catalogamos todos de importância, observadas em tomografia Cone-Beam, de importância em endodontia. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Então, eu e o professor Carlos Estrela, a gente tem essa trajetória de longo tempo, e não só na parte científica, mas lá no nosso Pantanal do Mato Grosso. E, para começar aqui, eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo de um trabalho. Eu, além de radiologista, eu faço trabalho para algumas TVs, como já fiz para a BBC, já fiz para a National Geographic, já fiz para a Smithsonian, foi o último trabalho aqui, o mais recente, para a Discovery, um trabalho que a gente já faz aí uns 15 anos, e aprendi muito nessa parte de TV e cinema, a trabalhar com imagem, associar o que eu encontro na radiologia. Isso aqui é um dos trabalhos que foram feitos.
de tomografias. Esse dente aí foi em sua homenagem. O Mike colocou ele agora e ele deixou ele transparente para mostrar o esmalte, porque você falou tanto de esmalte, Pascoal. Tá? Muito bem. A questão da identificação das estruturas dentárias, e o que eu estou mostrando para vocês, só no finalzinho nós vamos mostrar dente em pesquisa. Isso aqui tudo são pacientes atendidos por condições clínicas normais, habituais. E foi uma viagem muito interessante, com um grupo de desenvolvimento nosso aqui do Brasil, fantástico, de softwares. E nós desenvolvemos esse software chamado EvoluDX, que estamos usando na parte clínica, na parte de pesquisa. E percebam, eu vou mostrar aqui para vocês, na região apical de uma área que tem osso. Não é do dente de uma área com lesão, da área que tem osso. Então, o software fez aqui a subtração automática do tecido ósseo, não tem nada de remoção manual. E eu indexei aqui essa bolinha, essa esfera, nos cortes da MPR, e mostrando aqui a posição do forame apical. Então, um processo muito interessante para estudo. Nós conseguimos ampliar em tomografia Cone-Beam de pacientes a imagem mais de 1000 vezes. E com isso, nós temos uma possibilidade de resultados muito interessantes. Por isso que nós chegamos, talvez, nesse grupo de mais de 400 condições de importância em endodontia. Porque essas condições endodônticas elas estão associadas à anamnese do paciente, o paciente tem dor ou não, o que aconteceu, por que ele fez esse exame, e assim por diante. Tem história. Nós vamos ter oportunidade de apresentar alguns trabalhos que nós desenvolvemos, justamente não apenas analisando a frequência, a posição, mas a aplicabilidade clínica e também trabalhar com alguma previsibilidade de sucesso ou fracasso que interessa a vários especialistas que aqui estão, não apenas aplicação em pesquisa. Muito bem. Você fala um pouquinho dessa publicação? Bom, isso aí foi a apresentação do software. Muitos de vocês já conhecem o Bruno e o professor Aníbal. O Mike presidiu o congresso em 2004, o Congresso Internacional de Radiologia, e ele nos chamou para falar no pré-evento sobre lesões periapicais. E lá ele nos apresentou o Bruno, né, filho do Ribamar, aqui de Brasília, que foi um pioneiro na tomografia. E o Bruno hoje está nos Estados Unidos, é professor lá. E na penúltimo congresso da SB Endo, o Aníbal estava apresentando. E aí eu falei, Aníbal, fica aí à tarde que eu vou apresentar o que a gente está fazendo com o Mike, o que o Mike acabou de desenvolver. E ele ficou à tarde em 20 minutos. Acabou a apresentação, ele falou, você nos recebe lá em Goiânia? Eu falei, pois não. Vamos ficar lá e nós montamos toda uma estação gráfica para recebê-lo. E aí nós discutimos toda a aplicabilidade desse software. E hoje já tem outros parceiros, né, Mike? Isso. Muito bem. Isso aqui é uma das últimas publicações, ela foi capa do DIOE em novembro do ano passado, né, Estrela? Sobre forame apical, com a participação de um grupo muito importante para nós, né, do Olavo participou, nós temos pessoas que para a gente são muito importantes, como aqui o Aníbal. E dessa questão do Bruno, que o Estrela estava falando, quando a gente começou, gente, a trabalhar com tomografia Cone-Beam, quando eu montei meu tomógrafo há 11 anos atrás, quando eu analisei meu primeiro paciente, eu já tinha analisado 5.600 pacientes de tomografia, um por um. Da onde? De vocês aqui de Brasília, que era o material do Ribamar de Azevedo, que passou para a gente fazer uma análise para as publicações, juntamente com o Bruno. Então, começou com o material daqui, da endodontia de Brasília, né, que foi muito interessante. E o Bruno, hoje, ele é um dos professores mais requisitados do mundo, da Universidade de Louisville. Eles têm softwares nossos instalados lá em 13 tomógrafos, eles têm 13 tomógrafos lá nessa universidade. A gente tem um processo de parceria, de pesquisa, já há alguns anos, e assim como o professor Aníbal, que a gente firmou essa parceria, e a gente teve a oportunidade de estar com ele lá agora nesse ano, vamos voltar o ano que vem para poder ficar 1 mês e meio junto com ele, e temos feito trabalhos muito interessantes juntos.
E também, mais recentemente, com um grupo da professora Jacob, lá da Bélgica, eles nos procuraram para que a gente também fizesse essa parceria de pesquisa. O trabalho do Manuel, né, do grupo dele, né? O trabalho do Manuel Jardel teve com a professora lá na Bélgica, a Jacobs, e ele foi para Goiânia para a gente aplicar, depois da defesa dele de doutorado, aplicar o software na remoção de artefato que vai ser mostrado a seguir. E aí o Mike conseguiu trabalhar e transformar e interpretar o nano CT e o micro CT com o EVO. E deu no que deu. Ela está, né, bem interessada em manter essas parcerias de pesquisa. Porque o mesmo problema que existe dos artefatos, que vocês vão ver um pouco para frente, qual foi o tratamento e por que a gente chegou nesse ponto, ela existe não só na tomografia Cone-Beam, como na tomografia Fan-Beam, que é a tomografia médica, existe no nano-CT, no micro-CT, na tomografia industrial e assim por diante. Vocês vão ver que interessante esse processo um pouco para frente. Esse caso clínico foi a primeira vez que a gente deparou em parceria com o Bruno, um caso aqui de Brasília. Nós devemos ter dessa quantidade de casos, talvez 2 que não são casos nossos, esse aqui é um deles. E desse caso aqui, o paciente tinha sinusite repetitiva, e então existia a possibilidade de ser de origem odontogênica, apesar que na periapical não mostrava a imagem que pudesse ser de origem odontogênica. Foi feita a tomografia Cone-Beam, e nessa tomografia foi avaliado que tinha uma lesão grande de 2 centímetros, dava 2,1, 21 milímetros, que não aparecia na periapical. A gente vai falar disso para frente um pouco. Só que quando a gente começou na Estrela a analisar essas imagens de forma repetitiva, a gente viu que era diferente, não enquadrava no que a gente via antes. Por quê? Porque não tinha uma parede típica de cisto nem granuloma. Nós tínhamos bordas de ruptura, nós tínhamos bordas espessas, a gente tinha linhas internas. Olha essas imagens internas que a gente encontrava nessa imagem. Isso não é um padrão expansivo convencional. E aí foi feita uma publicação depois de algum tempo, e aí eu gostaria que o Estrela abordasse com vocês. Frente a vários casos que foram sendo catalogados, nos chamou a atenção. De onde que vem esse osso que aí está? Como é que esse osso é formado? E nós fomos estudar a membrana de Schneider. E nós, nas publicações que tinham, a maioria delas não falavam da participação do osteoblasto em nível de membrana. Nós encontramos um trabalho publicado no Calcified International Journal mostrando a possibilidade de ter ali osteoblasto. E o que nós levantamos a partir desse trabalho? Nós colocamos aí mais em função de contar uma história que nós estamos chegando hoje. Tá? E nós levantamos uma possibilidade da participação de células-troncos na membrana de Schneider em função de infecção secundária. E, a partir desse trabalho aí, o que a literatura trazia? Trazia nomenclatura de periostite. Periostite é uma inflamação em nível de periósteo, nada mais, mas a enfermidade. E a gente tinha que batizar. E nós batizamos como osteogênese reacional. E conversando com vários patologistas diferenciados, e um deles é o Ricardo, da UFMG, Ricardo Gomes, o Ricardo virou e falou, Estrela, vocês acertaram em cheia. Tá? Eu falei, olha, nas infecções, eu tenho um processo ativo ou não, eu posso ter um processo agudo ou crônico. Mas nos chamou tanto a atenção, por quê? Porque na remoção cirúrgica, nós encontramos a osteogênese reacional. E o que nos chamou a atenção, porque a gente tinha um banco de lesões periapicais, persistentes, que, quando comparado com lesões crônicas, nós não tínhamos expressão de marcador de célula-tronco. E nós publicamos o primeiro. Aí nós conseguimos dos abscessos, que deve sair esse mês no Journal of Endodontics. Num abscesso eu tenho muito mais expressão de célula-tronco do que num granuloma, do que num cisto. Nós avançamos. Vai sair agora a actinomicose periapical. E uma sequência muito grande de estudos a partir dessa discussão, dessa reflexão, né, Mike, que nós estamos fazendo. Perfeito. E repare na imagem, existem 2 padrões predominantes. Ela tem um formato como uma estrela, e com essas
pontas, um formato vertical, isso falando da parte externa. Isso aqui é um dos padrões que existe. Existe outro padrão, que é o padrão arredondado, da imagem. Por exemplo, existe esse outro padrão. Esse é um padrão com a imagem, com formato arredondado. Muitas vezes fica parecendo até com enxerto ósseo, né? Está aí a imagem. Em torno de 11% das afecções que acontecem em seio, das sinusites ou sinusopatias, elas são de origem odontogênica. Isso em publicação da literatura médica, em revista de otorrino. Tá? Varia aí de 10% a 12%, outros artigos mostram as mesmas coisas. Agora, vejam que interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente fala de seio, avaliação de seio, deixa eu soltar esse vídeo aqui. Ok, já está correndo aqui. Quando eu falo de avaliação de seio, essa imagem que nós encontramos aqui é uma imagem do canal alveolar superior posterior, aqui. Que nesse paciente é até um pouquinho menor do que o normal. Olha isso aqui. Então, nós temos aí um feixe vasculo nervoso nessa região. É uma área importante para quem faz cirurgia paredodôntica, porque o número significativo de pacientes ele passa próximo de ápice radicular, ele pode passar em cima do rebordo alveolar, ele pode cruzar por palatino. E quando a gente avalia, olha só a dificuldade de achar entre vários pontinhos se realmente essa estrutura é ou não. Olha só um dos filtros que foram criados para poder ajudar o clínico a trabalhar nos casos das cirurgias. Tanto aí o endodontista, as cirurgias paredodônticas, o bucomaxilo, o implantodontista e assim por diante. Então, estou mostrando a imagem, nós vamos trocar esse 3D convencional por um 3D que foi criado específico para avaliação de seio. Eu vou mostrar um deles para vocês. Tem o outro que é para ver mucosa de seio, mas tem muito material para a gente mostrar, e eu escolhi só um para a gente mostrar para vocês. Estou fazendo aqui só um aparato da área de interesse maior. Vou dar um zoom aqui na imagem para deixar aqui a tela inteira. E no lugar, talvez, de ficar só lembrando de um atlas de anatomia, olha que interessante ver no próprio paciente a mesma tomografia, não é outra. Onde que passam as ramificações neurovasculares, tá? Do paciente. Então, particularmente importante. A gente tem os acidentes, imagens clínicas de acidentes que ocorreram, porque essa avaliação não foi feita, né? Com sangramento incrível e assim por diante. Muito bem. Um cuidado que ele tem que ter quem for fazer cirurgia é não tocar na parede anterior do seio. Se for remover aquele osso e tocar, vai trazer um transtorno maior do que o benefício ao paciente. Então, de repente, ou remove a lesão ou até condena o dente. Mas se mexer ali, o paciente vai beber água e vai sair água pelo nariz do paciente. Inclusive, quando foi feita as cirurgias dos trabalhos que nós participamos, a gente já avisava, inclusive, o bucomaxilo, que foi feito em nível hospitalar. Não toca aí. Eu falo, mas que maravilha o conhecimento de vocês de anatomia, porque se tocar vai ter problema. A questão dos cortes tomográficos, eu queria ressaltar algo para vocês que é muito importante quando o endodontista pensa em fazer navegação, que é algo fantástico, fantástico. O radiologista tem que navegar, é algo fantástico, mas muitos cuidados têm que ser tomados. Porque os canais, por exemplo, acessórios, eles podem ser pequenos e pode ser passar batido facilmente, mas não é só isso, para passar coisa muito mais ampla. E, além disso, conceitos de interpretação de imagens. Por exemplo, quando a gente fala dos cortes axiais, que são os cortes mais usados na endodontia, se por acaso eu pego um dente como este e faço um corte tomográfico nessa região, os axiais, normalmente eles são feitos nessa angulação. Na angulação que a gente encontra na imagem panorâmica. Olha o que eu vou encontrar nessa imagem. Eu não vou encontrar assim. Eu vou encontrar, se o canal fosse circular, que geralmente não é, vamos supor que fosse assim. O resultado seria assim. Começa por aí. Só pelo corte estar biselado. Mas é mais do que isso. Porque se a gente usa o corte com thickness base, o que é o thickness base? É o menor voxel possível, por exemplo, de 0,1. A imagem vai ficar cheia de ruído. Essa imagem ela vai ficar granulada, não vai ficar boa. Então, o que normalmente é feito? Aumenta o thickness. Esse é o padrão mundial de navegação da imagem, por exemplo, 0,5. Se eu estou com 0,1 e eu estou usando 0,5, eu estou sobrepondo 5 cortes.
Quando eu sobreponho os cortes, você sobrepõe as bordas biseladas, ele perde muita nitidez da imagem. E se esse canal acessório é muito fino, você não vai enxergar. Ele está lá, não vai enxergar por metodologia. Então, o que é feito, o que deveria ser feito numa situação como essa? Fazer o ajuste chamado ajuste de paralaxe. Isso aqui é só uma forma rápida de dizer a forma que tem que ser feita, porque, na realidade, ele tem que ser rastreado de acordo com a curvatura da raiz. Então, a gente vai fazendo de acordo com a curvatura da raiz todo esse procedimento de navegação, para ter esse resultado adequado. O Mike está chamando a atenção disso, porque, ao final da apresentação, ele vai mostrar o último filtro que foi criado e um último método que foi publicado também acerca disso aí, que vai ser de muito interesse para a endodontia e para várias outras áreas. E, se não tiver essa correção, pode levar a um erro e a pessoa não detectar o erro. Cortes longitudinais. Existem muitos nomes diferentes para cortes, e eu prefiro chamar com esse nome esse tipo de vista, que é uma vista na maior extensão, no sentido médio-distal. Muito bem. Eu, de tanto navegar nessas dezenas de milhares de tomografias, vendo uma por uma, porque isso aí eu que analiso, eu percebo que essa imagem ela contribui muito para o endodontista. Não esqueça que eu vou falar para vocês. Os casos mais difíceis, talvez vocês não vão conseguir achar com o axial. Os casos mais difíceis, pode ser o maior contribuidor, talvez, possa ser esse tipo de corte. Não é para escolher um, é 3D, vão navegar em todos, mas não se esqueçam disso. E esse corte ele tem uma particularidade, porque como ele permite que a gente enxergue essa orientação do canal, muitas vezes o seu preparo está entrando em 90 graus em relação ao canal. Aquele MV2, por exemplo, com uma certa frequência, ele entra com inclinação incrível. E no preparo você pode estar em 90 graus em relação ao canal. Depois você faz uma curvatura enorme e ganha um paralelismo, entre aspas, em relação ao canal, né, MV1. E essa projeção que nós temos central aqui, ela é de uma importância muito grande para nós endodontistas, em termos de manutenção da originalidade do canal, de não desviar esse canal. Então, justamente, essa posição correta, ela é fundamental e expressiva em planejamento de qualquer tratamento endodôntico. Muito bem. Então, repetindo novamente, os canais mais difíceis, esse é o principal vista para encontrar esses canais. Aqueles que você não encontra na axial, se ele existir, e puder ser percebido na tomografia, aqueles mais diminutos, você vai enxergar provavelmente aí, se ele por acaso aparecer na imagem. Densidade óssea. Quando o radiologista ele compra um tomógrafo, ele começa a trabalhar, ele fica apavorado, porque é muito diferente do que ele imaginava. Quando o endodontista começa a navegar nos cortes tomográficos, ele fica apavorado como radiologista, porque é muito diferente. Porque é comum da gente encontrar uma área normal, mais radiolúcida, mais hipodensa, vou repetir, mais radiolúcida, mais hipodensa do que a própria lesão. E isso é muito comum. Na realidade, essas áreas hipodensas, vocês vão ver que ela acontece em 11% dos pacientes, ou seja, ela é mais frequente do que todas as lesões que a gente pode encontrar juntos. E não é incomum, como essa publicação de um grupo do Estrela, de encontrar lesões que possam estar perto de ápice de dente, então, mas a lesão está ampla, né? Mas começou menor, né? Ela começou pequena. Então, ela poderia ser confundida se estivesse próximo de ápice. Num caso como esse, será que isso aqui é uma lesão? Estou mostrando a mesma região. E, nesse caso, tanto a anterior quanto essa são variações de normalidade. Isso aqui é o defeito osteoporótico focal, que acontece em 11% dos pacientes. De uma forma ou de outra. Isso é terrível, gente, nas navegações, para fazer identificações de precisão. Muito bem. Isso aqui 2 publicações. Isso aqui uma que eu participei também, de uma dissertação de mestrado. Ok?
Por exemplo, nós temos a imagem de lesão apical nesse dente, mas temos outras áreas de baixa densidade em outras regiões. Na periapical está dando até bem para entender o processo. E aí a gente vai mostrar a tomografia, vocês vão ver que vai piorar a situação. Por quê? O que a gente encontra na tomografia? E aí? O que é o quê? Isso, gente, é o dia a dia de trabalho. A gente cataloga como 11% os casos que são intensos, marcantes. Mas áreas de densidades hipodensas em pacientes, mais da metade tem, incluindo crianças. Tá? Mais da metade nós encontramos. E aí, onde estão esses limites? A lesão ainda não está tudo aqui nessa posição. E onde que nós encontramos os limites? Vamos ver um vídeo, então, que são imagens estáticas. O canal mandibular está aqui. Tem corte que vocês vão ver que ele vai passar, tem solução de continuidade do canal. Será que realmente tem solução de continuidade do canal mandibular ou não? Está ele aqui? Aqui, ó. Passou logo lá atrás. Então, e a borda da lesão com esses espaços medulares de defeito osteoporótico? O que é o quê nessas situações? E nos chama a atenção também, Mike, porque para quem conhece de patologia, toda alteração em ligamento periodontal, a gente já gela. Porque várias lesões malignas, elas sinalizam no ligamento periodontal. Então, para quem tem um bom entendimento e vê uma lesão daquela ali, você já não tem um bom sinal. Perfeito. E, por último, a gente para nesse ponto, eu tenho duas linhas. É o mesmo paciente. Uma linha para cá e uma linha para cá. Essa linha que está aqui é artefato e essa linha que está aqui é fratura. Vou repetir. Essa linha que está aqui é uma linha de artefato e essa linha que está aqui é fratura. Como é que eu sei que isso aqui não é artefato? Porque artefato não faz curva. Num corte axial. Mas você pode encontrar a imagem curva num corte coronal e num corte sagital. Porque o elemento que, por exemplo, um cone de Guttapest, ele é curvo. Se você corta do lado, num corte sagital, você vai encontrar uma curva. No axial isso não é possível. Ok? Então, isso aí é uma linha de fratura. Nós vamos falar um pouquinho para frente, um pouco mais sobre isso. Esse paciente é um paciente que, para reabilitação oral, ele pode ver que ele está com extrusão, ele estava sendo reabilitado também na arcada inferior, tinha necessidade de desgaste na arcada superior, chamou a atenção do dentista, que tinha essa imagem numa radiografia periapical, no ápice desse dente, assintomático. Então, muito bem, parece aqui uma periodontite apical. Está aqui a imagem. Vejam na tomografia dele, realmente tem. Só que, nesse caso, era um defeito osteoporótico focal localizado que levou à solução de continuidade da lâmina dura. Não é comum, mas, eventualmente, nós encontramos lâmina dura com solução de continuidade. Vocês vão ver por quê que o grupo chegou à conclusão que isso aqui é um quadro, uma condição que não é de lesão. Se vocês perceberem aqui, nós temos uma linha de cortical trabecular penetrando aqui dentro. E numa lesão, ele não poderia manter esse tipo de linha. Ela é destruída. Ela é o primeiro que vai, são esses vestígios, entre aspas, de imagem, né, de tecido ósseo. E tanto é que vocês vão ver em publicações que isso aí não é impressão nossa. Né? Já tem várias publicações mostrando isso. Por exemplo, nessa publicação de 2014, essa publicação aqui de 2014, ela mostra o seguinte, que 16% das áreas de hipodensidade óssea com polpa vital, ela tem de 1 a 2 milímetros e 4% de 2 a 5 milímetros. Algumas estão ligadas ao processo inflamatório, como o professor mostrou dessa forma com excelência, outras não, como vocês vão ver agora há pouco. Qual que é esse padrão? Isso aqui, gente, é um dos casos dessa publicação que mostra um dente considerado normal com espaço apical que pode ser 1, 2, às vezes até 4 milímetros. Passa a ser interessante para nós, porque parece que toda a imagem radiolúcida em região periapical, ela sinaliza destruição. E temos também o mito, tá, da lâmina dura. Perfeito. Porque é um mito.
nós vamos mostrar até em vídeo aqui, né, Mike? O que é o processo de reparo por fibrose e por estabelecimento de tecido ósseo. Qual que é a diferença? Porque, como a maioria, e nós também presenciamos isso, mantemos um processo de acompanhamento, de follow-up por radiografia, a radiografia me induz, pela tomada, a imaginar uma escara, e não existe tecido ósseo em volta do dente. Nós mandamos isso para publicar agora. Nós pegamos uma série de casos que tinha formação óssea e uma série de casos com escara. Só que não era escara. Ali não forma nada naquele ápice. O problema era que nós tínhamos aquela imagem por exame radiográfico. Então, quando a gente pega uma situação como essa aqui, que chama a atenção, nos chama a atenção que nem tudo que reluz é ouro. Muito bem, com as imagens mais ampliadas, mostrando aquela condição, ou semelhante àquela condição que eu mostrei para vocês. Muito bem, e para fazer o diagnóstico? Eu tive a oportunidade, quando fui o presidente de um congresso de radiologia, um congresso internacional de radiologia, de receber na minha casa o professor Neville, lá algumas pessoas chamam assim aqui no Brasil, um grande patologista americano, e eu fiz essa pergunta para ele na minha casa durante o jantar. Sobre o quê? Defeito osteoporótico focal. E o que ele relatou? Ele falou, primeiro, que a gente não encontra isso notificado como uma doença, porque não é uma doença. É considerado uma forma de variação. Então, isso é muito mais comum, gente, do que todos os tumores que nós encontramos, né? Muito mais comum. E o que ele mostrou e explicou, que o diagnóstico é feito nas margens. Então, o patologista tem dificuldade também para fazer diagnóstico dessas condições, porque não é uma lesão. Então, ele precisa dessas margens para fazer diagnóstico. Foi onde a gente foi atrás dessas margens, mas na área de radiologia. E olha só o que a gente desenvolveu para isso. Nós desenvolvemos um filtro específico para fazer esse tipo de avaliação. Eu apresentei isso na SOBEP, que é um congresso brasileiro de estomatologia e patologia, e fiz uma pergunta para mais de 1.000 patologistas e estomatologistas, se, por acaso, existia alguma lesão que pudesse ter essa margem. Uma pessoa levantou a mão e falou, não tenho uma única lesão que tenha o potencial de ter essa margem. Isso é uma variação de normalidade. Então, gente, é o que nós chamamos de 3D funcional, um 3D de trabalho. Ele é feito sob medida para esse tipo de finalidade. Olha só, aqueles vestígios que a gente estava com dificuldade de olhar, por quê? Porque os cortes são nesse sentido. Uma dica, quem quer trabalhar com cortes, corta na diagonal. Corta assim, vocês vão ver muito mais linhas. A gente fica cortando assim, ó. Eu vejo só um pedacinho dela. Aí você corta na axial, você vê só um pouquinho. Corta na diagonal. Olha só o ângulo que normalmente nós encontramos. Relação de força, né? Musculatura, força, mandibular. O músculo puxa para trás a mandíbula, ok? Muito bem. E a questão de alta densidade? Alta densidade. O Pascom publicou isso em 89 no Endodontic Dental Traumatology. Ele levantou, no diagnóstico diferencial, algumas situações por radiografia. E foi interessante, porque eu andei com aquele trabalho 10 anos debaixo do braço. Até o dia que eu peguei 2 radiologistas, o Mike e a Fernanda, peguei 2 patologistas, o Ricardo e o Bruno, e 2 endodontistas, ficou eu e o Wolf Peters. E nós levantamos, sabe quantas? 22 entidades radiopacas ou hiperdensas nos periápses, e 35 hipodensas. Então, o Arthur, até que nós vamos estar com ele amanhã, ele diz o seguinte, nós temos o privilégio, ou não, eu acho que não, de termos 2 ossos fantásticos, maxila e mandíbula, com invaginação de epitélio. Isso é um caos para nós. Tá? E isso aí é que nos leva a várias lesões de origem não endodôntica, de repente, a nos trair. Não, Mike? Perfeito. E aqui nós levantamos as 22 e mostramos as estratégias, não apenas de diagnóstico, mas as possibilidades, as alternativas de tratamento. E foi a partir daquele trabalho, do Endodontic Dental Traumatology. E essa associação, gente, de áreas distintas, eu acredito muito, talvez por isso que eu, Estrela, além da amizade, que a gente se aproximou.
Há uns 12 anos atrás, na minha clínica, dois patologistas entraram para trabalhar com a gente. Nós montamos a parte de microscopia na clínica de radiologia. Nós fazemos serviço há 12 anos. Os dois já tinham doutorado com o Dr. Neide Araújo, lá na USP. O Arthur, além de já ser doutor em patologia, ele fez medicina, fez residência em patologia médica, também ele é médico patologista. Então, nós aprendemos muito com isso, porque a gente faz microscopia dentro da clínica, temos consultório de estomatologia, que eu fui 20 anos professor de estomatologia dentro da nossa clínica, e essa associação, eu acho que acaba levando, né, Estrela, a todo mundo a aprender muito. Eu aprendi muito. Ele tem 25 anos de Hospital do Câncer em Cuiabá. Eu fui lá só para separar o que era actinomicose periapical. Amanhã a gente vai estar o dia todo, eu vou ter que voltar amanhã, Jaci, o dia todo só discutindo a actinomicose periapical para a gente trabalhar com esses marcadores de célula-tronco, uma vez que é uma lesão persistente. Perfeito. Então, gente, por exemplo, vocês como endodontistas, vocês podem encontrar situações como essa, falam, não, mas eu faço um teste de vitalidade pulpar. Mas, se por acaso vocês conseguiram um resultado duvidoso por N condições, nós sabemos disso, se tiver com tratamento endodôntico, isso aqui é um caso, gente, isso aqui não são lesões apicais. O paciente com osteodistrofia renal ele pode apresentar caso muito parecido com lesão apical. Aqui outras, ampliando a imagem, outros casos. Então, só para representar essas áreas, porque tem área hiperdensa, área hipodensa, áreas mistas, né? A gente tem que lidar com todas essas condições. Ó, tratamento endodôntico, isso aqui é uma variação dos quadros de paciente com osteodistrofia renal. Uma coisa muito importante que eu comecei a perceber, de tanto ver, falar, mas lesão de furca distal ela é muito frequente. Eu não percebia isso como radiologista olhando exames convencionais. E, na realidade, gente, de todas as lesões de furca, a mais frequente delas não é a lesão vestibular de molar inferior, não é vestibular de molar superior. Disparado na frente, lesão de furca mais frequente é a lesão distal de molar superior. O que isso tem a ver com a endodontia? Tudo. Muitos dentes foram tratados, retratados por isso. Por quê? Um é a falta, talvez, de uso de sonda, né, como sonda periodôntica, como rotina no consultório. Em outra circunstância, muitos deles, devido por ser distal, porque aqui ainda tem a coroa, não tem esse espaço todo. O dente pode estar encostado um no outro, que é o mais comum. Então, nesse caso, a sonda não entra, porque não tem a inclinação adequada para poder penetrar nessa região, a sonda convencional. Ok? Então, isso é muito frequente. Para vocês terem uma ideia, eu vejo isso todos os dias, praticamente. Eu vejo lesão de furca distal. E uma condição, por exemplo, como essa, na anamnese do paciente mostrava que era um retratamento endodôntico, motivo do retratamento, dor permanente, de baixa intensidade, mas presente. E aí, num caso como este, muito bem, vejam o resultado. Lesão de furca distal. Só falar, mas aí esse é o sonda, porque ele não é o primeiro ou o segundo? Né? Será que sonda mesmo? Será que a sonda não vai parar por aqui? Ou se você desviar para vestibular, ela vai travar. Se você desviar para a palatina, ela vai travar essa sonda. Ok? Então, não se esqueçam dessas possibilidades. Além disso, não deve estar aqui, porque a gente cortou, por ter muita coisa para poder mostrar, mas muitas lesões de furca não são sondáveis. Tem centenas de lesões de furca que a sonda não entra nela, ela é menor do que a sonda. Lesão de furca, anamnese é frequente, retratamento endodôntico ou tratamento, presença de dor, associada à endodontia, lesão de furca vestibular, sem sondagem, porque a furca é menor do que a sonda. Não, aqui deixei, olha só. Como que a sonda vai entrar aqui? Está aqui, o achado. Está aqui a anamnese. Tem centenas de casos desse tipo associados a essas condições. E, às vezes, não havia necessidade de se fazer o tratamento endodôntico. Então, num paciente que tem problema e a gente vai fazer o tratamento endodôntico, nós estamos aumentando o nível de problema para esse paciente. Os canais, né? Vamos lá.
Os canais acessórios, né, existe um número grande, alguns que não enquadram nesses convencionais aqui que foram encontrados. Por exemplo, eles têm aqui 3 canais na raiz mesial, mesio-vestibular, 2 na distal. Então, seria aí o MV2, o MV3, DV2. Então, nós podemos encontrar casos fora do convencional. Mas eu vou mostrar outra coisa para vocês. Esse paciente veio para a gente porque está com dor. O principal motivo que a gente atende da tomografia de pequeno volume é dor. Nós fazemos anamnese de todos os pacientes, então a gente tem realmente uma relação de causa e efeito bem interessante. O que tem, como que essa pessoa sente e o que a gente encontra, né? Tudo catalogado. Nesse caso aqui, a suspeita de fratura, já tinha sido feita uma radiografia no consultório, já tinham feito, e a suspeita era fratura. Muito bem. Nós encontramos uma área de baixa densidade, hipodensa, encontramos um canal lateral, canal secundário. Aí vem aquela pergunta, mas será que não poderia ser, às vezes, uma fratura? Né? Ou será que realmente é um canal acessório? Vou mostrar um vídeo para vocês. 3 formas de localizar um canal acessório. Um deles, com navegação. Tem que ser feito isso aqui, gente. O rastreamento é assim. Tá? O rastreamento é assim. Ou inclinando o volume, ou inclinando só a linha. Né? Nós temos essas 2 possibilidades nesse software. A imagem pode ficar parada, inclinar só a linha, ou posso inclinar o volume. Olha aqui na imagem. Muito bem, lógico, se fosse uma fratura, seria muito mais provável dela estar passando aqui para uma outra região, mas não se esqueçam disso. Muito radiologista, muito endodontista peca por isso. Peca por quê? 2 cortes vão ser uma linha, e um dos cortes, invariavelmente, vai ser um ponto. Gente, quando está muito difícil, é aí provavelmente que você vai matar o diagnóstico. Porque você navega para dentro e para fora, se tem um pontinho contínuo, é um canalzinho. É um canalzinho. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Ponto no corte. 2 vão ser uma linha, e o terceiro, invariavelmente, um ponto. Mas eu posso, por exemplo, como a gente criou aqui, visualizar um 3D funcional, um 3D para pesquisa de canais acessórios. E esse caso foi publicado dentro daquela revisão do novo software. Por quê? Porque imaginar que eu vou ver esse canal lateral com a visualização para o ligamento periodontal ou para o canal radicular, num aumento de 500, 1000 vezes, sem distorção, eu não imaginava. Porque nós estamos indo além agora, não apenas analisando esses aspectos, mas analisando justamente esse osso medular que envolve o dente, porque ele sinaliza muitas coisas e traz informações para nós. Agora, o grande cuidado é justamente a sincronização do dente, porque, às vezes, você navega errado. Então, a sincronização e trabalhar com correção de paralaxe, isso faz uma diferença muito grande em qualquer tipo de mensuração, em qualquer tipo de avaliação. Imaginar que eu vou ter isso aqui à disposição é algo fantástico para nós. Por quê? Porque, além disso, posteriormente vai ser mostrado, você entrar dentro do dente e chegar ao forame pelo canal ou voltar, isso nos dá uma condição de planejamento diferente do que tem aí. Parece que eu estou em outro planeta, porque nós vamos trabalhar com isso. E hoje a área da medicina já trabalha. Tá? Eles fazem operação à distância. E hoje cedo a gente gravou outros vídeos, partindo então desse ponto. Vocês vão ver que é um filtro diferente, é um filtro para poder avaliar a cavidade pulpar, como se fosse o negativo da outra condição. Dá uma olhada nisso, que interessante esses resultados. Relembrando que isso aí não é dente de pesquisa, isso é paciente. Olha só, canalzinho. O espaço pulpar do canal.
Ó, a polpa, né, formato achatado. E esse filtro tira toda a dentina, né, Mike? Tirou toda a dentina e ficou só com a cavidade pulpar. Tá? E dá para tirar todo o osso também, né, Mike? Deixar só a cavidade pulpar. E nós temos... Isso vai ser mostrado no final, né, Mike? Perfeito. E nós temos outro filtro, inclusive, que ele tira e deixa uma camada semelhante à pré-dentina externa. Tá? Deixa só aquela lâmina externa. Então, tem algumas opções muito interessantes. E esse outro agora eu vou mostrar para vocês numa outra perspectiva, num outro corte desse outro mesmo filtro. Olha só, eu cortei aquele 3D, mostrando aqui, então, nesse caso, uma outra perspectiva do que a gente já viu. Vocês lembram que tinha um canal secundário? Olha a posição dele. Forame com inclinação para distal. Se não me engano, disto vestibular. Está aqui ele aqui. O secundário, olha só aqui em cima, o canal lateral. O Mike conseguiu paralisar isso aí, e nós estamos soltando agora uma metodologia para fazer odontometria, mas em que é ampliada essa região aqui, dá para eu perceber a área de constrição, e dá para eu perceber na área de constrição até o zero apical radiográfico. Então, esse novo modelo, além da correção de paralaxe, eu vou poder entrar como se fosse um sonar pelo canal, e ele vai me falar previamente o tanto que eu tenho que instrumentar, mesmo tirando as projeções do terço cervical. Muito bem. Nesse caso aqui, gente, existe um problema em busca e navegação muito marcante, porque o radiologista, assim como o endodontista, quando ele está buscando canais, talvez o radiologista até com mais dificuldade de busca. Mas, num caso como esse, não basta buscar canais com tamanho de canais, porque um canal acessório ele vai ser muito menor do que um canal convencional. E ele pode ser minúsculo. Então, na realidade, aqui existia um canal. Só que esse pontinho pode ser confundido com vários outros pontinhos que existem de ruído. Então, numa forma de navegação, a gente pode ter dificuldade, mas e se eu tivesse um 3D como esse, como auxílio de diagnóstico, do lado, que pudesse ajudar a rastrear esse soalho de câmera pulpar, ou mesmo que eu pudesse cortar com 3D adicional, que é muito mais sensível do que o corte 2D. Vocês vão ver isso aí. Vamos passar aqui os vídeos para mostrar isso para vocês. Eu fiz uma pergunta para 340 radiologistas, se eles conseguiam identificar numa imagem como essa, a gente navegou na imagem, não houve identificação, e depois da imagem feita o trabalho que vocês vão ver, aí já muda tudo de figura. E esse foi o caso que ganhou o prêmio lá da Associação Americana de Endodontia, né, Mike, o ano passado? Isso. Ele foi premiado da categoria dele de painel, de um canal médio, né, mesial. Foi bem interessante, né, bem interessante. Lá do Bruno, do grupo dele lá de Louisville, que fez a inscrição desse trabalho. Olha só. Como é interessante. Só que vocês vão ver que a gente vê na imagem aqui, que isso não é criação. Nós vamos ver na imagem 2D e vamos ver ela replicada no 3D. Que a indexação também do 3D com 2D é muito importante, não só os 3 cortes do 3D, do plano da MPR está indexado, mas fazer a indexação do 3D com 2D, isso é fundamental. Eu acho que está na próxima tela. Vamos lá, navegando. Olha a dificuldade de achar canal. Vocês já viram, eu sei que vocês já viram, pequenininho ali, né? Olha só ele aqui, a indexação. É só um botãozinho que a gente aperta. Ele pega essa linha, essa cruz, e ela replica no 3D. Olha ele aqui, vocês lembram do corte que eu falei para vocês, longitudinal? Como ele é muito importante nos casos mais difíceis? Se a gente tivesse, talvez, fixado no lugar só do corte axial nele, a gente já teria, talvez, matado a charada lá do começo. Ok? E no trabalho que saiu no Journal of Endodontics 2015, de 2.426 raízes, sem dentes de cada grupo,
dentário, na dentição humana, nós percebemos que 82% dos molares inferiores têm istmo. E o problema do istmo é ele ter uma maior prevalência em terço médio apical. Esse que é o problema. Porque no terço cervical se consegue resolver mais facilmente. Mas quando passa para o terço médio e apical, fica um pouco mais complexo em termos de liberar o terço cervical. Vamos lá. A lesão de periodontite apical, a área de periodontite apical, ela pode estar oculta em radiografias periapicais. Eu acredito que todos vocês saibam disso muito bem. A gente vai mostrar aqui artigo, a gente publicou na Estrela isso aí em 2008, com material aqui de muitos de vocês aqui de Brasília, né, porque era o material do Ribamar de Azevedo, do Bruno, então que a gente fez essa publicação. E um paciente está aqui, numa área, mas cadê as lesões? Talvez aqui, mas com um pouco de dúvida. E o mesmo caso, aqui uma imagem ainda antiga, de grande volume, né? Mas vejam as imagens. Muito bem, isso chamava atenção. E está aqui a publicação, isso aqui é antigo, né, a captura dessa tela. Então, quer falar um pouquinho dessa publicação, Estrela? Foi interessante porque quando o Bruno, naquela época, né, foi 2004, falou, está aqui o banco de imagens, e o Mike que tinha feito o software inicial, e nós fomos catalogando, nós ficamos assustados. O Bender colocava isso em 1961. Nós só conseguimos ver uma lesão se eu tenho de 30% a 50% de perda óssea, uma das corticais destruídas. Mas por um exame, tentar analisar isso aí e poder perceber que eu posso ter uma previsibilidade maior, e justamente um ponto até que o Pascoal chamou bem a atenção, né? Às vezes eu falo, eu não tenho lesão, não quer dizer que ela não exista. Ou eu tenho, não quer dizer que seja uma lesão. Então, na realidade, nessas situações, deve-se tomar muito cuidado. Com certeza. E eu fiquei feliz num congresso internacional de radiologia de citar que o primeiro software viewer de tomografia com Anibim foi criado no Brasil. Foi criado por Ribamar. Nós criamos o primeiro software viewer de tomografia nessa data, em 2004. E foi criado porque nele não tinha como comunicar com seus parceiros. E aí nós desenvolvemos em 2 meses esse software viewer. E aí foi uma relação que cada vez ficou mais estreita. E agradeço muito o Bruno e o Ribamar. Muito bem. Então, em 55% das periapicais, nós observamos imagem de hipodensidade óssea apical, porque todas as tomografias todas tinham essas imagens. Então, foram separadas só as que tinham imagem de hipodensidade óssea apical. Nelas, nas periapicais, 55,5% aparecia, ou seja, 45,5% ocultas. Ou seja, Mike, toda vez que eu vejo uma radiografia, eu tenho 50% de chance de errar. Praticamente 50% de chance, né? E vocês podem perceber que isso não é muito diferente com a clínica, né, do que bate na clínica. Ok. Com todo respeito, a maravilhosa, e sempre vai ser, radiografia periapical, assim como a maravilhosa sempre vai ser radiografia panorâmica. Cada um tem seu espaço. O mito que nós chamamos de mito do espaço do ligamento periodontal apical. Por que um mito? Um mito pelo seguinte, por exemplo, nesse caso, era uma paciente que apresentou fístula e estava com a dor bem moderada na região e localizada, a palpação, inclusive, com fístula. Uma imagem que indica aqui a presença, e era o quadro de cirurgia parendodôntica, mas e aqui? E o espaço do ligamento periodontal? Presente. Tudo tem explicação, gente. Não tem nada que acontece sem explicação. Aliás, quase tudo, né? Quase tudo. Vou repetir, desculpa. Desculpa. Quase tudo tem explicação. E nesse caso específico, olha o que acontece. Quando a gente faz uma radiografia periapical, eu coloquei aqui esse desenho. Esse desenho foi colocado numa posição paralela à mucosa palatina. E entrei com feixe perpendicular. Isso aqui é a técnica usando o localizador de posicionamento. Usando o localizador vai ter essa angulação. O que ele pega? Ele pega esse espaço e projeta.
Nós não enxergamos o espaço superior, nós enxergamos o superior palatino nas nossas periapicais. Isso que aparece nas nossas imagens. Isso que ele projeta. Vocês vão ver em outras imagens como isso é interessante para todos nós. Então, se por acaso ele estiver preservado como ele estava aqui, ele vai sair, porque é ele que sai. E isso leva a algumas confusões no momento em que nós vamos falar, eu tenho um processo de reparo concluído, eu não tenho um processo de reparo, eu tenho uma fibrose cicatricial. Nós pegamos uma série de casos agora, em que eu tinha apenas a fibrose e outra que eu tinha a complementação óssea dos casos que foram feitos. Tem um filme, não tem? Tem. Vocês vão ver que fantástico o filme. Muito bem. Vejam nesse caso. Eu tenho aqui um dente, e esse dente aqui nós temos uma região de espaço do ligamento bem definido, dá para desenhar ele. Mas será que é assim mesmo? Comigo. Olha só o que esse dente tinha. Uma área de osteólise, está aqui. Então, na realidade, gente, isso aqui que vocês estão enxergando, de novo, é o espaço, não é a parte superior, a parte palatina da raiz. Vocês estão enxergando esse ângulo aqui, ó, só isso aqui que sai. Se eu pegasse uma broca e eu perfurasse nessa região aqui, ele ia sair aqui em cima, um pontinho. O cabelo vai falar, um ultrassom é melhor, né? Um ultrassom ali, tem que entrar bem, né? Ia perfurar aqui, ia ficar um pontinho. Se eu perfurasse aqui na vestibular, na mesma altura, ele não ia estar onde? Ia estar aqui. O cone já mostra a posição que está. Gente, toda vez que vocês enxergarem uma raiz, independente disso que tenha alteração ou não, assim que a gente enxerga raiz baseada em inclinação, dente superior principalmente, incisivos inferiores, se é mais acentuado que eu vou mostrar, é assim que a gente enxerga região apical. Não é isso aqui que é a região apical. A região apical é isso aqui, ó. Essa elipse aqui, ó. Isso aqui que é a região apical. Superfície está aqui, ó. Tudo isso aqui é superfície. Tudo isso aqui é a parte de cima. A parte de cima é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte superior radiográfica dessa periapical. Ok? Muito bem. É isso que leva? Não é só isso. Existem outras condições. Vou mostrar mais uma. Por exemplo, o dente 12, ele tem um espessamento do espaço ligamento periodontal apical, mas o 21, o 11, desculpe, o 11 não tem. Vocês concordam que o 11 parece que tem osso formado aqui? Muito bem. Vejam o dente 11 no mesmo dia. Está aqui. Só que se o raio-x vem de cima para baixo, era para ele projetar. Vocês concordam comigo que esse espaço ele já está maior do que o normal, diferente do outro caso? Era para projetar maior. Por que ele não apareceu na imagem? Então, não é só a angulação que se pega o espaço normal, ele projeta o espaço normal. Vocês vão ver que a sobreposição pode levar a isso. Como assim? Muito bem. Aqui está a imagem da periapical, aqui está a imagem da fotografia da tomografia na vista coronal. Estou usando um thickness de 1 milímetro. O que significa isso? Eu estou pegando essa área azul da imagem. Tudo que está nesse quadro azul está saindo. Então, vamos supor que a imagem é de 0,1 e eu estou sobrepondo 10 imagens para criar uma imagem de 1 milímetro de espessura. Ok? Percebam o que está aparecendo aqui ainda. O que eu vou fazer? Eu vou entrar e eu vou digitar, no lugar de 1 milímetro, eu vou digitar 10 milímetros, que são 100 cortes tomográficos sobreposto. Eu digito e bato Enter. E quando eu bato Enter, que eu vou deixar isso aqui 10 vezes mais espesso, eu vou aumentar 10 vezes, então 5 para vestibular, 5 aqui para palatino, olha o que vai acontecer, sem mudar a imagem de posição. E o que eu fiz? Eu usei o mesmo ângulo da periapical. Então, essa imagem tomográfica está numa inclinação que entra a periapical. Olha o que acontece. Some. Então, a sobreposição pode levar a imagem a desaparecer. Estou mostrando a região de incisivos. Imagina a região de molar. O que pode acontecer? Cortical pesada, né, Estrela? E diferente. Chama atenção também para algumas situações que nós não somos partidários de sobreobturação, nós devemos tentar sempre obturar o canal nas blindagens foraminais, porque o cimento não fica ali. Ele não fica exatamente ali blindando. Nos casos que foram rastreados e foram observados, eles acompanham e sobem no ligamento periodontal, eles não ficam ali. Tá? Então, se a gente joga isso para o seio maxilar, para determinadas regiões, enganam plenamente qualquer um.
E é um fator de confusão também, porque às vezes a pessoa acha que está com processo de reparo, e não está. Muitas vezes está até com reação tipo corpo estranho, que nós vamos mostrar aqui. É muito difícil a gente encontrar um dente que quando o material obturador, que ele envolve esse ápice. Quase todos os casos têm uma falha, um pouco para um lado, um pouco para o outro. Isso é quase todos os casos são assim, tá? Então, aquilo que a gente vê na periapical é uma sobreposição. E a questão do reparo. Por exemplo, nesse quadro aqui eu tenho uma imagem, um quadro também do paciente que passou por cirurgia parendodôntica, e eu vejo o espaço do ligamento periodontal. Vocês concordam comigo? E não parece que existe uma área de baixa densidade acima, mas existe uma barreira separando os dois, de osso? Será que isso é verdade? Será que essa barreira existe? Vamos ver. Isso é o que nós convivemos durante esses anos todos, né, Mike? Perfeitamente. Olha isso aqui. Na tomografia, também no mesmo dia. De novo, gente, olha só. O raio-x vem de cima para baixo, projeta esse ângulo aqui, lá no sensor, e cria o espaço do ligamento periodontal. Essa imagem que vocês estão enxergando aqui, ela não está aqui. Ela está aqui, ó. Ela foi só projetada para cima. Ok? Olha só no vídeo, mostrando. Olha, eu estou vendo bem, eu vou inclinar igual uma periapical, que é a vista de cima. Olha como é que ele vai aparecendo aqui. A imagem. E quando volta, numa posição, quanto mais inclino, maior vai ficar. Quando eu vou voltando, ela vai desaparecendo, né? Esse filme ficou legal, viu? Não estamos falando que isso é uma região de lesão, ok? Só falamos uma área de hipodensidade, até porque os reparos fibrósseos, eles existem não só nas cirurgias paredodônticas, mas eu não sei se vocês sabem disso, em torno de 50% das cirurgias ortognáticas ficam com áreas de reparo fibrósseos ou fibrosos. Metade, nós encontramos isso. Isso é considerado, entre aspas, como uma variação de normalidade. Lógico, aqui está grande, uma condição ampla, né? Mas espaços geralmente menores, nós encontramos tudo isso aqui, ó, não tem osso, isso aqui é um tecido fibroso. E, logicamente, nessas situações, existe a necessidade da manobra e assim por diante, porque pode sim ter a comunicação, mas se não tem, ele pode estar um tecido fibroso. Então, a clínica é que vai determinar essas condições. Questão da fratura radicular, é uma pena de mostrar, talvez, um caso, 2 aqui, para vocês. Nós temos quase 40 condições de interpretação da linha de fratura. Como interpretar a linha de fratura em áreas de artefatos. É muito rico essa parte, muito rico. Vamos lá. Então, só uma pinceladinha de fratura. Esse paciente, ele tinha uma fratura aqui no terço cervical, não aparece aqui na periapical, mas ele tinha periodontite apical, muito bem. Tinha a imagem clínica aqui de um abscesso aí nessa região. Ok? Como que foi marcado que aqui é uma imagem de fratura com essa quantidade enorme de artefatos? Daqui um pouco a gente vai falar de filtros de redução de artefatos. Na época a gente não tinha isso, mas eu não precisava disso para mostrar o que eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu mantive, sem nem mexer nessa imagem, aplicar nada de mais novo, vamos dizer isso. Por que foi marcado que isso aqui é uma linha de fratura com essa quantidade enorme de linhas? Vamos lá. Vocês vão ver o vídeo. Que isso aqui que nós temos, ele não pode ser um artefato. Porque o artefato é uma projeção como se fosse uma sombra de um poste. Se o artefato é uma projeção como se fosse uma sombra de um poste, ele não pode estar fora desse poste. Ele não pode ter solução de continuidade desse poste. Ele tem que partir desse poste. E essa linha ela não vem desse metal de retentor. Ela está numa outra posição. Então, isso aqui não tem possibilidade física de ser um artefato. E, além disso, quando a gente navega na imagem, essa linha está indo para vestibular e voltando para a posição próxima do retentor. Outra questão importante, dificilmente a gente acha uma fratura em ápice retentor. Mais de 90% das fraturas elas são no terço cervical em dentes com retentores.
As fraturas que vêm pela questão do retentor, dificilmente vocês vão encontrar, talvez alguns falam, não, mas não é possível. Não é uma linha de tensão. Inclusive, a gente tem até nós tivemos acesso a um trabalho com elementos finitos, mostrando que realmente bate com o que a gente tem de resultados tomográficos, que a linha de tensão está no terço cervical e não no ápice de retentor. Ele ajuda, mas nós temos uma solução muito melhor, porque quando você aumenta a espessura do corte, você reduz ruído, que é melhor no caso do canal, mas a gente tem uma dificuldade que é a perda de nitidez. Porque quando você aumenta a espessura do corte, ele invade a vizinhança. Então, aquela linha ela perde nitidez. Então, existem outras metodologias mais adequadas. Uma delas é usar um ótimo filtro de redução de ruído. Nós mesmos desenvolvemos um processo muito interessante para isso. E, mais do que nunca, o que vocês vão ver para frente, que aí é muito diferente, que é a redução mesmo do artefato. Ok? É um leitor de Dicom, e agora de arquivos TIFF, para as micro CT, nano CT e assim por diante, ok? Os dois. A gente teve esse cuidado quando a gente começou o desenvolvimento, eu fiz esse pedido para a equipe de desenvolvimento estruturar desde o começo para que ele fosse compilado tanto para Windows quanto para Mac nativo, não tem que ter paralelos para rodar, nada disso, nativo, ok? Muito bem. Então, está aqui a imagem. Logicamente, a gente não fica numa imagem só como axial, a gente confere no corte. Sempre a imagem tem que repetir em 2 cortes, pelo menos. Tá? Pelo menos em 2 cortes ela tem que se repetir, em 2 vistas diferentes. E essa imagem tem que ser repetida em pelo menos 3 cortes de voxels, superior, inferior, para a direita e para a esquerda. São metodologias usadas na radiologia. Outra coisa muito importante, que nos Estados Unidos eles usam isso ao pé da letra, e navegar de uma forma metódica nas imagens. Então, ele tem uma navegação, gente, é uma metodologia, e a gente criou, inclusive, um checklist para isso, para a gente não deixar nada para trás. Ele tem toda a metodologia, não é só ficar olhando a imagem, existe toda uma rotina de navegação nessa imagem, é sempre igualzinho, essa rotina de navegação na imagem. Para vocês terem uma ideia da importância disso, o ano passado, nós achamos de ateroma cervical 46 casos num ano, de ateroma cervical, calcificação em artéria. E nós achamos pelo menos umas 30 a 35 casos de calcificação da carótida interna, que é perto da célula túrcica. Tá? Por quê? Metodologia de navegação, senão fica para trás. E, logicamente, está próximo das áreas, porque se a gente não conhece, a gente não enxerga. Com certeza. De novo, aquele caso eu já mostrei para vocês, que é uma outra condição, que o artefato, a confusão dele com linha de fratura, o artefato não faz curva. Muito bem. Falando, então, desses artefatos, né, Estrela? Isso aqui, gente, foi algo marcante. Tá? Isso aqui foi algo muito interessante para a odontologia, muito interessante vai ser para a medicina, muito interessante para a odontologia clínica, muito interessante para a pesquisa, porque acreditava-se do seguinte, eu, como fotógrafo profissional há muitos anos, esse aqui é um livro meu chamado Pantanal Selvagem, ele ganhou um prêmio chamado Grand Prix de impressão gráfica, do Fernando Pini, esse prêmio, é o maior prêmio da América Latina de impressão. 120 jurados julgando, numa cerimônia de gala lá em São Paulo, com mais de 2.000 pessoas, e tinham mais de 1.600 livros escritos. Ele ganhou na categoria dele, livro e fotografia, e ganhou na categoria como principal, como maior prêmio da noite, a melhor impressão feita no Brasil em 2014. E onde que esse livro foi editado? Na minha casa, em Cuiabá. Ele não é um livro bonito, é um livro de qualidade de impressão, que é dividido em edição de imagens e impressão. Gente, eu aprendi muito com esse pessoal de edição de imagens, do pessoal que envolve a parte de vídeo, de edição para cinema, aprendi muito com isso. E esse aprendizado a gente tem
fazendo um trabalho, um link com a área de radiologia fantástico. E muito que eu aprendi em radiologia, eu aplico nessas áreas também. Foi indicado o Prêmio Jabuti. Isso aqui é uma exposição que eu fiz na França, tinham 42 mil fotógrafos nesse festival, para dar um exemplo para vocês do que a gente pratica e o que isso tem a ver com a endodontia. Muito bem, eu tirei essa foto do Pantanal, e essa fotografia, eu estava com a câmera e um flash, e o flash estava com a superexposição de 2 pontos, porque eu estava usando por uma foto muito distante. E aí isso aconteceu do meu lado. Eu diminuí o zoom e tirei essa foto. E esse pássaro voou em seguida. E eu só tinha essa foto aqui, aliás, eu tinha algumas fotos, todas assim, só tinha foto desse padrão. Não tinha nenhuma outra foto que não era desse padrão, super exposto. Só que essa fotografia, gente, já tinha sido feita em RAW, que é o arquivo cru. Vocês já viram falar do arquivo RAW de tomografia? O arquivo RAW de micro, CT e nano CT, antes do DICO tem o RAW. O RAW, gente, da tomografia, não tem nada de artefato. Ele é gerado do processamento para poder transformar em DICO. Mas vamos além. Próximo passo. Olha o que eu fiz. Como eu estava em RAW, essa área aqui supostamente perdida, eu voltei para cá. Porque eu estava em RAW. Então, o que eu fiz? Eu resolvi testar o JPEG. Eu peguei essa mesma imagem e salvei como JPEG. Aí depois que eu fiz o pós-processamento para tentar ver o que eu conseguia melhorar. O máximo que eu consegui foi isso. Olha os brancos. Vocês lembram que a gente tinha conseguido um branco muito adequado? Na tela do meu computador isso aqui está perfeito. Não tem nenhum queimadinho desses que a gente está vendo aqui. Está perfeito. Muito bem. Queimou um pouquinho aqui. O contraste é um pouquinho forte na projeção, apesar que está ótimo. Quando a gente pega essa imagem, como é que funciona o processo de JPEG? Gente, eu sempre fui um estudioso de imagens, eu gosto muito disso. Uma época me perguntaram num curso quantos artigos que eu tinha de fotografia. Eu levantei no curso, tinha mais de 2.400 artigos na pasta de lidos. Eu tenho a rotina de praticamente todo dia ler alguma coisa da parte de fotografia. Sabe o que eu mais aprendi? Com arquivos de compressão. Um dos artigos, por exemplo, sobre o JPEG, tem mais de 500 páginas, mas é uma lição de compreensão do que é a estrutura das imagens. É fantástico a compreensão disso, para poder entender realmente, porque se você desconstrói, você entende como é que ela é construída. Isso é muito interessante. E para ter uma compreensão eficaz, ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que desconstruir e construir, da forma mais efetiva possível. O que o JPEG faz? O JPEG identifica que o branco, o olho humano não está enxergando, o negro ele não está enxergando, ele corta. Se não está enxergando, por que ele vai guardar? Vai ocupar muito espaço e não está sendo usado. Então, o JPEG, gente, é um arquivo para ser usado como se fosse pronto, porque não tem muito limite. As margens deles foram cortadas. E foi baseado nisso mesmo. Foram oftalmologistas com expert da área de softwares, por isso que ele tem esse nome de JPEG. Eles se reuniram, viram onde que o olho humano não enxergava, foram lá e cortaram. Só que para nós, o DICO, ele pode estar com corte ou não, vamos ver daqui um pouco. Porque não é que eu tenho que ter uma imagem pronta, eu tenho que ter uma imagem que eu possa recuperar dados que poderiam ser visíveis. Isso é chamado de alcance dinâmico. E o alcance dinâmico do olho humano é enorme. E a foto, especialmente JPEG, não consegue capturar essa condição. O JPEG faz isso. E eu não sei se vocês sabem disso, também eu mostrei isso para o Estrela, eu tenho um artigo mostrando que essa parte clara da imagem, ela ocupa a área considerada branca da imagem, esse cinza muito claro, ele ocupa 50% do espaço em disco. Então é mais tentador do que nunca de cortar algo que a gente não enxerga e ocupa metade da imagem. Ok, muito bem. Aprendi muito com essa pessoa, esse é o Lauro Siwaba, talvez o cinegrafista brasileiro mais conhecido. E nós fizemos vários trabalhos juntos, já participei muito da parte de edição dos materiais daí da National Geographic, como foi esse filme que eu vou mostrar para vocês, que a gente participou. Ele já ganhou um prêmio Emmy, e eu tive a oportunidade de ficar uma semana com Lauro Siwaba e uma pessoa chamada Luc Jacquet, um francês. Esse francês, Luc Jacquet, ele foi o diretor daquele filme chamado Marcha do Pinguim.
Ganhou um Oscar por isso. Gente, nós ficamos no acampamento uma semana. E sabe qual que era o filme? Todas as Manhãs do Mundo. Era um filme só sobre amanhecer. E eles conversavam sobre a parte sutil da imagem. Eu falei, gente, tomografia tem esse problema. Mesmo problema de vídeo. E aí o que acontece? Eu tive que trabalhar com equipamento que tem um sistema de captura de imagens que ele agrega um valor chamado log. E aí eu fui estudar, eles explicaram também que era o log, por que eu tinha que operar esse equipamento, porque eu comprei um equipamento para mim que usava o sistema log. Olha só, isso aqui foi o equipamento, o último que eu comprei, chegou lá na casa do Aníbal, viu, Renato? Chegou lá, ele mandava as fotos das caixas abrindo, a gente fica feliz da vida, né? Abria, chegava as caixas, ele abria e mandava, depois mandava de novo. Mas olha só que interessante. Esse equipamento ele grava com o sistema S-Log. O que o sistema log, o que isso tem a ver com odontologia? Ele aumenta o alcance dinâmico é a captura de dados em faixas claras e escuras, em 1.300%. E o que ele faz? Ele minimiza esse blur, highlights. E o que significa isso? Da tradução simples do Google, significa o quê? O branco que exaure, distende. Então, não é só na tomografia que tem artefato de nuvens claras. Isso é marcante em vídeo, principalmente, mais até do que foto. Problemão. Se vocês quiserem ver o que é uma lição disso, aquele filme que a tradução para português foi O Regresso, que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar, o diretor daquele filme ganhou o Oscar de fotografia. Aquilo é uma lição de luz. Até assisti semana passada, em casa de novo, porque se vocês quiserem algo de lição de luz, está naquele filme. Filmando branco e ao mesmo tempo tem detalhes nas árvores, neve, nuvens, pegando todos esses detalhes com excelência. Muito bem. Como é que funciona o sistema de log? Ele captura esses dados porque a imagem vai ser depois pós-processada. A imagem ela captura não da forma que está aqui. Vocês percebem que a imagem está pálida. Mas o pós-processamento recupera o que a gente quer, não o que ele vai dizer. Repare o capô desse carro, que está claro. Vai mudar o contraste e fica no tom normal, não estoura. Então você aumenta o contraste sem estouro. Olha que interessante, sem estouro do branco. Então esse é o sistema que é usado em TV de alto nível, em cinema, é o sistema log. O que isso tem a ver com a endodontia? Tudo. Porque eu cheguei para o pessoal de desenvolvimento, expliquei para eles que na área de vídeo tinha essas condições, e eles começaram a rastrear, ficaram mais de anos rastreando uma parte muito sutil da imagem que não é lida por códigos convencionais, para ver se existia. Por nossa surpresa, os Dicom gravavam dados que não eram utilizados do mundo inteirinho, nem na medicina, tá? Nem na medicina. E olha só o que a gente conseguiu a partir disso, de conseguir, primeiro, através disso, identificar, para depois buscar, e tivemos sorte de que realmente elas estavam lá. Olha só, nós temos o canal, na tomografia normal ele parece assim. E olha só internamente o que nós enxergamos. A separação do esmalte. Nessa imagem aqui, por exemplo. Dá para contar os cones aqui, né, Estrela? 12. Não, nós contamos. Olha só. Isso aqui foi um dos que foram publicados numa das publicações. Nós temos uma imagem de uma lesão na lateral da raiz. Nós encontramos essa imagem. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, mas e aí? Olha só. Eu vou pegar essa imagem e vou transformar isso. Tinha aqui uma lesão, uma fratura, e essa fratura estava oculta. Ampliando a imagem. Olha isso aqui. Então, por isso que hoje nós avaliamos margens de coroas protéticas. Vocês vão ver que a gente não tem problema com metal. Acabamos a tese do Marco Vinícius agora. Uhum. E ele pegou um micrômetro, porque é a ferramenta que vai ser mostrada agora no próximo vídeo. Eu até estou desconsiderando ali o tempo esgotado. Quando o Mike fez, ele fez em décimos de milímetro. Eu falei, não. Fez em centésimo, eu falei, não. Eu quero em milésimos. Eu preciso 3 casas depois da vírgula. Uma semana depois estava pronto. A ferramenta é em micrômetros.
E aí nós pegamos um micrômetro validado pelo Inmetro com granjeiro e medíamos os retentores. Fazíamos a tomo, não deu diferença, né? Que é a tese do Marcos Vinícius, e agora nós comparamos com vários outros softwares dos próprios tomógrafos, comparando com o EVO. E olha a riqueza de detalhes de fazer avaliação de linha de cimentação. O impacto disso na área de facetas é uma coisa impressionante. Tá? Impressionante, porque não tinha metodologia para avaliação de facetas, de coroas. Facetas é algo impressionante. Existem pessoas fazendo facetas bem feitas com boa adaptação, minoria. É um impacto enorme. Nós vamos apresentar na Estrela, a gente foi convidado, que o pessoal a gente mostrou para algumas pessoas, inclusive na SB Endo, nós estivemos lá, eu tive também num congresso de reabilitação oral, a gente mostrou um pouquinho disso, e nós vamos fazer uma dobradinha dessa na área de estética, para falar muito sobre essa questão dos artefatos em coroas, logicamente a parte de endo, na Estrela. De cimentação. Esse aqui eu fiz uma pergunta, gente, para o professor Willis Scaff. Ele já foi presidente da Sociedade Americana de Radiologia, e ele já foi presidente da Sociedade Internacional de Radiologia. A pergunta é a seguinte, vocês vão ver ali. E fiz uma pergunta também para a professora Jacobs, lá da Bélgica, se por acaso a gente poderia falar, que isso aqui que nós encontramos tem uma perfuração ou não. Olha o tamanho desse retentor. Será que existe uma perfuração nessa região ou não? Falei, não dá, não tem como falar se tem ou não. Falei, também dá para falar que não tem? Também não dá para falar que não tem. Mas se a gente fizer isso e aplicar esse filtro? Acompanhe comigo. Vou aplicar. Olha só, gente, a separação dos materiais. Esse aqui é o mesmo que isso aqui, ó, material de obturação endodôntica. Olha ele aqui, ele está na borda da imagem. A gente segue a imagem. Então, isso torna-se particularmente interessante, porque realmente existe uma área de perfuração radicular, e o processo é muito, muito importante para diagnóstico. Em 2011, nós publicamos, né, Mike, dois trabalhos mostrando as diferenças entre os materiais obturadores e os retentores. E trabalhávamos justamente com um aumento de espessura. Tá? E agora nós voltamos trabalhando justamente a todo o que a remoção e a manutenção do arquivo RAW nos oferece. Então, nessa publicação que o Estrela citou no começo, percebam que nós temos uma quantidade grande de detalhes internos. No nosso livro, a gente está numa fase avançada, nós estamos em 2 livros, um de tomografia em endo e outro de endo, né, Estrela? E nós tivemos que criar um capítulo só sobre materiais avaliados com o exame tomográfico. Materiais e tecidos duros. Tão diverso ficou as possibilidades de avaliação de materiais. E o potencial de pesquisa está no finalzinho. Então, isso aqui foi uma publicação recente, né, Estrela? Bem recente. Então, isso aqui, sim. O resto, tudo eram pacientes. Isso aqui, logicamente, nós temos aqui um grupo de dentes, um trabalho feito para pesquisa, e nós vamos pegar essas imagens e vamos fazer aqui alguns trabalhos que vocês vão ver. Estou mostrando aqui o conjunto inteiro. Existe uma decisão difícil para o pesquisador, numa imagem como essa, de marcar essa margem. Existe com tomografia Cone-B, existe com microtomografia, já não vai existir com uma ótima nano-CT, mas com Cone-B e micro-CT, existem vários equipamentos de micro-CT, nós vamos ter uma certa dificuldade de marcação, mas vocês vão ver que pode ter uma metodologia, que foi a publicação que nós fizemos, que ajude um pouco mais. Vou marcar de novo, vou ter ali uma outra medida, porque cada vez que eu marco, eu tenho que tomar uma decisão qual que é a média do cinza, dessa borda que está pulverizada da imagem, mesmo sendo a imagem nítida. E aí, será que eu marco aqui, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e qual que é a divisão disso? Cada vez eu vou marcar de novo, eu vou ter que tomar a decisão uma por uma, né? Ou seja, eu vou ter, lógico, um desvio padrão,
Mas será que a gente poderia minimizar essa condição? Vocês vão ver daqui um pouco. Esse trabalho abre um leque de alternativas, principalmente em pesquisas com preparo do canal radicular. Qual que é o cinza? A precisão, em termos de medida, vai nos ajudar muito. Ok. Então é difícil, né, tomar essa decisão dessa margem do cinza. Então, o que nós montamos nessa situação? Nós montamos uma forma que, como a imagem 3D nós conseguimos com uma nitidez maior do que o 2D, nós montamos um sistema de calibragem para que o 2D é a referência magna, padrão ouro nosso. Só que a gente vai tomar a decisão da margem do cinza uma única vez, para aquele trabalho. E ele vai ficar gravado para aquele trabalho essa decisão, porque a gente salva essa gravação. E depois o software vai achar essa decisão que eu tomei nas margens e usando aqui isso aqui como apoio. Então é uma ferramenta, a gente aperta o botão direito, eu mando transformar um slice do 3D num corte. Muito bem, eu mando transformar aqui num corte. Veja a próxima imagem. Aqui o que eu tenho? Nesse caso, a gente faz a calibragem da imagem e acerta a margem, acerta a margem. Se eu mexo nesse botão, esse 3D, ele aumenta ou diminui esse espaço, porque ele aumenta a densidade ou diminui. Só que o operador que vai fazer a calibragem, depois que ele faz a calibragem, ele vai reproduzir de cima e embaixo nessa imagem, porque ele está tomando a decisão qual que é a margem do cinza. O software vai fazer a identificação daquele que você passou para ele qual que é a margem do cinza. E aí o que a gente tem? A gente tem essa imagem bem ampliada, seguindo a imagem 2D para fazer as medidas, mas ajudando a tomar a decisão, porque eu vou colocar essa bolinha bem nessa borda da imagem. Quando a gente faz isso, a gente pode conferir em todas as partes do canal, câmera pulpar, borda do dente, ou dente vizinho, que ele vai bater, você calibrou, ele vai bater exatamente naquela posição que você tomou a decisão. Então fica mais fácil tomar uma decisão aqui, né, do que a decisão dessa margem de cinza, e na realidade isso aqui você que calibrou para que ele ficasse na decisão que você tomou. Nós gravamos hoje, falei, Estrela, vamos mostrar um pouquinho mais das possibilidades, né? Olha só, então a gente pode aqui nesse caso fazer uma navegação na imagem para cima e para baixo, a gente estava só fazendo medidas. Eu posso fazer a navegação para cima e para baixo dessa imagem. Vou tirar um milímetro, vou colocar, por exemplo, 0,3, se não me engano, 0,2. E eu navego aqui, ele navega aqui também. Ele sincroniza a navegação. Olha que interessante. Então isso aqui, gente, é um auxiliar de diagnóstico. Está lado a lado. Não estamos tomando decisão com 3D. Nós estamos calibrando ele, e a partir disso ele torna um excelente auxiliar de diagnóstico lado a lado, porque nós temos dificuldades de percepção, vocês viram aí em várias imagens atrás. E para medida linear é bem interessante, né? Agora Muito. nós acabamos, né, Mike? Sim. Eu acho que mais uma semana já tem a medida, além de volume, tem a medida da área, usando exatamente essa metodologia aí. Por quê? Porque nós vamos ter como, antes de começar o tratamento, saber até que instrumento eu vou, qual que é o meu DA, e com uma precisão muito boa. Então, o planejamento vai ficar fantástico. E, além disso, nós gravamos um vídeo hoje cedo também, falei assim, vamos mostrar um pouquinho do potencial que existe de mostrar outras condições, por exemplo, como essa. Olha só, a visualização da imagem do canal. Então, nos chama a atenção, até na apresentação do professor Emmanuel, aquela abertura minimamente invasiva, um dia até ficar chateado comigo, porque eu falei minimamente porca. E eu fiquei muito feliz com a sua abordagem. Por quê? Porque não tem relação com fratura. Concordo plenamente com o que você apresentou. E aquilo ali não vai ter influência nenhuma. E todos os estudos que foram feitos com uma sistemática metodologia, não como uma força dinâmica até a fratura, mas sim estática. Se você usa a força dinâmica na fratura, que tem hoje lá o Emerson, tem ali em Bauru, e tem lá o Pascone lá na Califórnia, muda completamente os resultados.
Então, eu gostei muito da abordagem. E aqui, né, Mike? Parece Sim. que não tem importância nenhuma fazer odontometria, porque o localizador me dá tudo. Vírgula. Eu tenho reabsorção. Vírgula. Eu tenho fratura. Vírgula. Eu tenho perfuração. Vírgula. Eu tenho exudado persistente. Então, é interessante, agora, eu poder ver a distância, ver alguns limites aqui nesse modelo de odontometria que a gente vai colocar aqui, me dá um planejamento diferenciado quando eu pego a tomografia e já faço tudo isso e falo, olha, eu vou instrumentar até tal instrumento, vou preparar o canal até tal medida. E nos ajuda muito. Aí está o método, né, Mike? Que acabou de sair publicado, inclusive com a participação do Grangeiro, com um olho de medida fantástico, que está lá no Inmetro, né? E a parceria também do implante que está sendo feita, né, com ele. Isso. Então, o Grangeiro, a gente tem desenvolvido um trabalho já de um tempo longo, muito interessante. Eu estou auxiliando um trabalho deles do Inmetro de fazer um calibrômetro, porque essas medidas que a gente está colocando aqui, se a gente já fizesse com um aparato de calibragem, com medidas pré-definidas, eu vou medir lá. Se aquilo ele tem 200 micrômetros, tem que dar 200 micrômetros na tomografia. E se eu calibro ele com 200 micrômetros no 3D, eu tenho realmente uma medida, não só visual, mas eu tenho uma medida diferente, porque torna-se uma medida muito além disso. E essa é a primeira etapa do trabalho. A segunda é para fazer um aparato para colocar na boca do paciente para fazer tomada. Porque ele vai ser não só um calibrômetro, mas um densiômetro para medir densidades. Porque a partir disso, talvez a gente consiga tirar que aquela densidade pode ser de alguns tipos de materiais, por exemplo. Ou padrões. Com o próprio Siqueira, a gente está tentando trabalhar alguma coisa em termos de biofilme. Por fim, só para terminar de vez, aumenta o sonho para nós. Isso aqui foi o último trabalho que eu fiz para a Pro TV americana, chamado Smithsonian, que vai passar aqui no Brasil em 160 países. O nosso Pantanal, né, Estrela? Repare que as flores são brancas. Ele dá com o branco, em situações extremas. Muito obrigado, vocês. Muito obrigado por ficarem aí até agora.